Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Daniel Barbosa. A gente vai continuar hoje as nossas aulas da disciplina de resíduos agroindustriais. E o tema da aula de hoje é definição e classificação de resíduos. Bom, só retomando a questão da definição do que são resíduos sólidos, de acordo com a Lei 12.305, que rege sobre institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bom, resíduos sólidos é qualquer material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder, ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Bem, nós sabemos que não é bem assim o que acontece na realidade. No lixo que nós encontramos aí, né, lixões, aterros sanitários, nesses locais nós encontramos tanto resíduos como rejeitos. E pela classificação, pela definição, resíduos sólidos podem ter ou não tecnologia disponível para serem reciclados. Então, eles não deveriam estar nesses locais, né? Não deveriam estar assim, sendo colocados a céu aberto ou ao alcance da população, mas não é bem isso que acontece, né? Então, estão incluídos nesses tipos de resíduos os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água. Para quem não conhece, esse material é um subproduto da limpeza da água. Esse material ele também é conhecido como biossólido e já tem bastante pesquisa sobre isso. Esse material é como se fosse uma lama, ele é bastante utilizado hoje como adubo, mas aí tem que verificar várias coisas, né? Níveis de metais pesados, nutrientes, presença ou não de micro-organismos patogênicos. Então, o aproveitamento desse tipo de resíduo tem uma série de implicações. Lodos, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, é algo parecido a isso aí, os biossólidos. Estão incluídos também determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d'água, e líquidos que exijam para lançamento soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Critérios de classificação. Bom, o resíduo ele é classificado de acordo com a atividade que lhes deu origem, seus constituintes e características, e é feita também a comparação desses constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Então, é algo parecido com o que acontece com os agrotóxicos. Nós temos já alguns níveis de classificação para o que seria tóxico, moderadamente tóxico, de baixa toxidez. Então, da mesma forma, os resíduos, quando são classificados, utiliza-se alguns critérios já existentes para os materiais que já estão classificados, já estão no mercado, ok? Bom, a classificação ela se dá, bem como outros assuntos, de acordo com a Lei 12.305 de 2012, que ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, os resíduos eles são classificados quanto à origem, de acordo com a origem desses materiais, onde eles foram produzidos, quanto à periculosidade. E o que seria periculosidade? Bem, a periculosidade de um resíduo ela é a característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades físicas, químicas, infecto-contagiosas, podem apresentar, primeiramente, risco à saúde pública, provocando mortalidade e incidência de doenças ou acentuando seus índices, riscos ao ambiente.
quando o resíduo for gerenciado de outra forma que não seja adequada. Então, continuando, em relação à classificação quanto à origem, nós temos os resíduos domiciliares, que são esses de casa, não é? Que são provenientes de atividades domésticas e em residências urbanas. Resíduos de limpeza urbana é o que nós conhecemos, aqueles materiais de poda, limpeza de ruas, vias públicas. Resíduos sólidos urbanos, que é a soma de resíduos domiciliares mais os resíduos de limpeza urbana. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Esse tipo de resíduo não entra aí os resíduos de serviços públicos, de saneamento, nem limpeza urbana, nem transporte, nem saúde e construção civil, ok? Então, geralmente são serviços de empresas privadas. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico. São resíduos gerados nessas atividades, porém, com exceção dos resíduos de limpeza urbana. Resíduos industriais são os resíduos gerados nos processos produtivos e instalações industriais, ou seja, em parte tem também os resíduos agroindustriais no meio aqui. Resíduos de serviços de saúde são os resíduos gerados, por exemplo, nos hospitais. Resíduos da construção civil são os resíduos que nós conhecemos como entulhos, né? Então, gerado através de reformas, reparos, demolições de obras. E os resíduos agro-silvio-pastoril, que são aqueles gerados na agropecuária, silvicultura, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. Então, esterco, resíduo de madeira, na hora de beneficiar a madeira para produção de papel, e inúmeros outros resíduos que são provenientes desse setor agropecuário. Resíduos de serviços de transporte, são aqueles originários de portos, aeroportos, terminais, e os resíduos de mineração, são gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minério. Bom, esses resíduos aqui, pessoal, em particular, eles são mais conhecidos como rejeitos. Então, são os rejeitos de mineração. Pouco se fala sobre os resíduos de mineração, porque, em geral, os subprodutos da mineração, eles têm um alto impacto ao ambiente. A gente pode depois conversar sobre isso, mas, por exemplo, na mineração de alguns minérios, a produção de ácido sulfúrico, ok? Isso aí não é resíduo mais, isso é considerado rejeito. Classificação de resíduos quanto à periculosidade. Então, nós temos os resíduos classe 1, que são os perigosos, e os resíduos classe 2, não perigosos. Nesses resíduos não perigosos, nós temos os inertes e os não inertes. Bom, em relação aos resíduos classe 1, que são os resíduos perigosos, nós temos que verificar essa questão das suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, que foi aquela classificação que nós falamos no slide passado. Bom, temos que verificar se tem risco à saúde pública, riscos ao ambiente, se eles são gerenciados de forma inadequada à disposição desses materiais, por exemplo, são jogados a céu aberto ou então em rios, se eles são inflamáveis, se eles têm corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Se são óleos, se são resíduos patogênicos, pesticidas ou lodos contendo metais pesados. Vocês lembram que eu falei que um dos resíduos conhecidos, que são os resíduos provenientes da limpeza de água, de esgoto, são os biossólidos, né? Esses materiais contêm elevada concentração de metais pesados. Então,
tem que se verificar tudo isso aí para ver se tem uma destinação adequada e, se não tiver uma destinação adequada, onde esse material será colocado. Então, algumas definições de toxicidade. É o efeito adverso em consequência de sua interação com o organismo. Agente tóxico é qualquer substância ou mistura cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea tenha sido cientificamente comprovado como tendo efeito adverso, tóxico, carcinogênico, ou seja, ele insere sobre o organismo câncer, né, que é a multiplicação desorganizada de células, se ele é mutagênico, teratogênico ou ecotoxicológico, ou seja, se ele é tóxico ao ambiente. O que é um agente mutagênico? É qualquer substância, mistura ou agente físico ou biológico cuja inalação, ingestão ou absorção pela pele cutânea possa levar às taxas espontâneas de danos ao material genético e ainda provocar ou aumentar a frequência de defeitos genéticos. O que é agente teratogênico? É qualquer substância, mistura, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, ok? Produz uma alteração na estrutura ou função do indivíduo. Então, dá para a gente verificar duas coisas aqui, ó. Vou voltar aqui o slide. Que o agente mutagênico, ele geralmente ele atua antes da formação do feto, ok? Geralmente é ali na meiose ou mitose, na formação ainda do zigoto. Quando a gente a gente fala sobre agente teratogênico, já houve a formação do zigoto, já há a formação do embrião, e esse agente teratogênico, que pode estar presente no resíduo, ele vai inferir sobre a vida embrionária do indivíduo. Agente carcinogênico, ou seja, aquele que desenvolve câncer, ou aumenta a chance de desenvolver câncer sobre aquele indivíduo. São substâncias, misturas, agentes físicos ou biológicos cuja inalação, ingestão e absorção pela pele possa desenvolver câncer ou aumentar sua frequência. É o que a gente conversa muito sobre o efeito de alguns agrotóxicos, que já é comprovadamente que são, em grande parte, agentes carcinogênicos. Só uma classificaçãozinha aqui, ó, no slide. O câncer é o resultado de processo anormal, não controlado da diferenciação e proliferação celular, podendo ser iniciado por alteração mutacional. Então, vários estudos já aconteceram, estão acontecendo, para verificar a origem do câncer, que é a multiplicação desorganizada de células. E essa multiplicação desorganizada é o que faz aparecer os tumores. Então, não se sabe muito bem a origem de alguns cânceres que nós conhecemos. Em geral, a maioria, nós temos algumas induções do que poderia ser alguns materiais, como agrotóxico, ou então beber refrigerante, não é? Mas o que leva o start, né? O que leva a multiplicação, o início da multiplicação celular, nós ainda não temos o conhecimento disso. Agente ecotóxico são substâncias ou misturas que, pelo próprio nome diz, não é, ó, possam apresentar riscos para um ou vários compartimentos ambientais. Eu vou dar só um exemplo aqui. É o caso do coco, principalmente a casca do coco verde. O pessoal que vai para a praia geralmente bebe água de coco, né? E se essa casca do coco, após ser utilizada, não for para um local adequado, se ele for, por exemplo, para os rios, para os córregos, essa casca de coco ela tem uma alta concentração de tanino, que é um ácido orgânico. Esse ácido orgânico, junto com outros elementos presentes na casca, como o potássio, o sódio, ele pode elevar muito os níveis de base da água. Ou seja, uma água limpa, ela começa a ter muitos sais, potássio, sódio, certo? E esse tanino, que é esse ácido orgânico.
Isso faz com que haja uma diminuição, por exemplo, no nível de oxigênio dessa água. Então você já começa a ver peixes morrendo, ok? Todo um impacto ambiental causado por um único resíduo. Falar algumas definições aqui, tá bom? Para a gente continuar as classificações. Uma das definições é em relação à inflamabilidade, que nós temos a líquida, que é ter um ponto de fulgor inferior a 60 graus, determinado, excetuando-se as soluções aquosas com menos de 24% de álcool em volume. E a não líquida, capaz sob condições de temperatura e pressão de 25 graus, produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e persistentemente, dificultando a extinção do fogo. Por que é importante saber disso? Porque dependendo dessa inflamabilidade, alguns resíduos eles podem entrar em combustão mais facilmente. Então você tem que verificar se esse resíduo não está sendo, por exemplo, colocado perto de pontos de fagulha. Vou dar outro exemplo aqui parecido com o que nós falamos sobre o coco. No beneficiamento do coco, da casca do coco, é gerado um resíduo que é a fibra longa. Depois eu vou falar com você sobre isso. Essa fibra longa, se não tiver cuidado, se ela ficar exposta, ela ao vento e ao sol, ela seca muito rápido e ela tem uma alta combustão. Então, eu já tive até já até estive à frente de uma empresa organizando a questão de classificação de resíduos como substrato, e parte desse material chegou a pegar fogo devido a isso, pois estava exposto e tinha fiação elétrica próxima, e teve uma faísca, e esse material todo pegou fogo, e pegou fogo a empresa, pegou fogo os equipamentos. Então, essa questão de inflamabilidade é importante para a gente saber onde vai colocar esse material. Outra definição é ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio, como resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material. Ser um gás comprimido inflamável. Também a definição de ter uma alta inflamabilidade. Corrosividade. Ser aquosa, são os ácidos, né? Apresentar pH inferior a 2, ou maior ou igual a 12,5, que são as bases, ok? Então, essa corrosividade, ela pode ser tanto um ácido como uma base. Mistura com água na proporção de 1:1 em peso, produzir uma solução que apresente pH menor ou igual a 2, se for um ácido, ou maior ou igual a 12,5, se for uma base. O pessoal, geralmente, eles tendem a achar que somente o ácido pode ser corrosivo, não é? Não, uma base também pode ser. Se tiver uma solução com hidróxido, de forma bem concentrada, ela também pode ser corrosiva à pele, por exemplo. Ser líquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um líquido e corroer o aço a uma razão maior que 6,35 milímetros ao ano, a uma temperatura de 55 graus Celsius. Reatividade. Ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar. Reagir violentamente com água. Formar misturas potencialmente explosivas com água. Gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar danos à saúde pública ou ao meio ambiente quando misturados com a água. Ou seja, isso aqui é uma definição de material que pode vir a explodir. Algumas definições em relação a isso também é que ele deve possuir em sua constituição íons carbono, nitrogênio e sulfato, maior do que 250 miligramas por quilograma de AHCN, por resíduo. Ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob ação de forte estímulo, ação catalítica ou temperatura em ambientes confinados.
ser capaz de produzir prontamente reação ou decomposição detonante ou explosiva a 25 graus. Ser explosivo definido como substância fabricada para produzir um resultado prático através de explosão ou efeito pirotécnico, esteja ou não esta substância contida em dispositivo preparado para este fim. Eu acho que vocês verificaram, né? Eu acho que vocês viram nos noticiários uma explosão que deu de uma região da... Não era da Síria, não. Houve agora uma explosão de um container, um cais de uma cidade agora, esses dias. Acho que vocês verificaram isso nos noticiários. E já estão verificando que grande parte dessa explosão foi devido a um adubo conhecido como nitrato de amônio. Então, alguns de vocês podem perguntar assim, existe algum resíduo, algum material que pode explodir assim do nada? Pode, tá certo? Então, alguns resíduos, por exemplo, alguns materiais que são produzidos, são beneficiados, se produzir, por exemplo, só um exemplo, nitrato de amônio como subproduto, ele pode vir a explodir em temperaturas elevadas. Bangladesh. Ok? Internet. Patogenicidade. Se contiver ou se houver suspeita de conter micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos causadores de doenças, proteínas virais, DNA ou RNA recombinante, organismos geneticamente modificados, plasmídios, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em homens, animais ou vegetais. Então, um dos resíduos que nós temos, por exemplo, na agroindústria, que pode conter essa patogenicidade, são os estercos, pessoal. Os estercos contêm, em geral, micro-organismos que podem causar patogenicidade. Então, geralmente, quando nas nossas aulas nós utilizamos esses resíduos, esses estercos, e eles não estão curtidos, é interessante que a gente utilize luva. Continuando, então, agora resíduo classe 2, que são os não inertes. Eles podem ter propriedades como biodegradabilidade, ou seja, materiais que facilmente são decompostos. Um exemplo disso são os restos de frutas e verduras. Eles podem ter combustibilidade. Um exemplo disso são os resíduos de construção, mais especificamente resto de madeira. E a questão da solubilidade em água. Ok? Eles podem ser solúveis ou não em água. E nós temos os inertes. São aqueles quando submetidos ao contato com água, não tem nenhum dos seus constituintes solubilizados, ou seja, eles não dissolvem água. A concentração superior aos padrões de potabilidade de água, exceto cor, turbidez, dureza e sabor. Ou seja, materiais de construção como pedra, tijolo, vidro, porcelana, são considerados resíduos classe 2 inertes. Bom, pessoal, essa aula de hoje foi mais um apanhado do que seria a Lei 12.305. Ela vai estar disponível para vocês no sistema. Então, espero que vocês dêem uma lida nela, para a gente tirar as dúvidas na próxima aula. Eu vou ficar por aqui. Qualquer coisa, vocês podem ter acesso a essa aula tanto no Google Drive, como também no YouTube, que estará sendo disponibilizado. Um abraço a todos e até mais.